Pronto. Meninas, dando continuidade, certo? Nessa parte nova aqui, ó. Onde foi que eu parei na gravação passada? Foi aqui, né? Eu estava mostrando que quando o composto aromático não for um benzeno, for um derivado do benzeno, né? Que eu coloquei lá como exemplo, então, um G aqui, um grupo qualquer. Aí esse grupo qualquer aqui, que eu chamei de G, né, ele pode doar a densidade eletrônica para o íon arênio, que vai ser formado após a entrada do eletrófilo, ou ele pode ser retirador de elétrons. Se ele doa elétrons, se ele doa a densidade eletrônica, ele vai estabilizar o íon arênio. E ele, ao doar, ele vai criar um outro contribuinte de ressonância. A gente espera três, né? Aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Com um grupo doador de densidade eletrônica, aparece um quarto contribuinte de ressonância do íon arênio. E esse quarto, ele é o mais estável possível, porque a carga positiva, ela não está mais dentro do anel aromático, ela está fora, certo? Então, esse contribuinte é mais estável do que os três. Os quatro, eles resumem o que é o íon arênio, certo? Para essa substituição aromática eletrofílica, tá? Então, quando esse grupo G aqui for um grupo doador de elétrons, que é, por exemplo, aqui o grupo amino, tá? Ele tem um par de elétron não ligante, e esse par de elétron não ligante, ó, vai acabar doando aqui, fazendo ligação dupla, essa carga positiva não vai mais existir e ela vai agora vir aqui para o nitrogênio, certo? E aí, ok. Agora, quando a entrada é na posição meta, a entrada de quem? A entrada do eletrófilo. Quando o eletrófilo entra na posição meta, está aqui o G, o meu grupo amino, a posição órtão é a primeira, a posição meta é a segunda e a para é a terceira. Quando ocorre a entrada na posição meta, né, órtão, meta, para, o que que acontece? Eu posso formar aqui esse meu primeiro contribuinte de ressonância, a carga positiva que está aqui, e deslocando aqui esse primeiro par de elétrons pi aqui vem para cá, a carga positiva vem para cá, em seguida a carga positiva vem para cá, certo? Então, a carga positiva, ó, ela passa em três carbonos do anel aromático, mas não passa no carbono que está ligado diretamente ao grupo doador de elétrons. Então, se não passa, esse par de elétrons aqui do grupo amino, ó, ele não vai contribuir, ele não vai estabilizar a carga positiva, porque só estabilizaria se a carga positiva tivesse no carbono ligado diretamente a ele, certo? Então, é, a a substituição aromática eletrofílica, quando o eletrófilo entra na posição meta, né, ela não é tão favorável quanto a entrada na posição órtão. E como é que fica com a entrada do eletrófilo na posição meta, ou na posição para, né? Então, deixa eu refazer aqui. Pronto, aqui. Esse seria, então, o meu primeiro contribuinte. Deixa eu ver aqui como é que ficaria. A ligação dupla estava aqui, entrou para cá. Então, o meu primeiro contribuinte de ressonância, a carga positiva estaria aqui, certo? Então, eu vou lá e faço aqui o deslocamento aqui dos meus elétrons pi do anel aromático. Fazendo isso, né, a carga positiva que estava nesse carbono vizinho aqui, o da entrada do eletrófilo, né, mantenho essa carga positiva, essa ligação pi aqui, o NH2, um par de elétrons, e agora a carga positiva está para cá, ó. Então, ó, notem que eu já tenho aqui um contribuinte de ressonância, né, que a carga positiva estaria no carbono ligado diretamente ao grupo doador de elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Esse par de elétrons não ligante vai estabilizar esse carbono. Então, vai formar aqui, aqui uma ligação dupla, o nitrogênio, o NH2, agora com a carga positiva está em cima do nitrogênio, certo? Então, eu tenho esse contribuinte de ressonância, que, novamente, ele vai ser o contribuinte com maior estabilidade, certo? Que representa mais o íon arênio. E
eu tenho aqui a próxima, que vai ser o quê? A volta aqui da ligação dupla, né, ou do par de elétrons aqui vai para o nitrogênio, a carga positiva é como se tivesse voltado aqui para esse carbono, e aí vem essa ligação dupla aqui para estabilizar essa carga positiva que iria voltar. Tá? Então, permaneça com essa ligação dupla aqui. Essa que estava aqui à direita vem para cá. O nitrogênio continua aqui reestabelece o seu par de eletroligante. E aqui vai ficar a carga positiva, certo? Então, eu tenho esses quatro contribuintes de ressonância para o íon arênio, quando o eletrófilo entra na posição para. Só esqueci aqui, ó, o eletrófilo está aqui, o eletrófilo está aqui, e o eletrófilo também está aqui, certo? Então, são esses quatro contribuintes. O que é que a gente pode observar? Que entrando o eletrófilo na posição para, ele também tem essa estrutura, esse contribuinte de ressonância que estabiliza mais o íon arênio. Então, por isso que quando esse G aqui, quando é um grupo doador de elétron, a entrada do eletrófilo ela é muito mais favorecida quando entra-se na posição orto e na posição para. Já na meta, é desfavorecida, certo? Então, é praticamente nula a entrada do eletrófilo quando eu tenho um grupo doador de densidade eletrônica, né, como produto da substituição aromática eletrofílica. Só um minutinho. E, certo. Só um minutinho. Deu certo agora. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, ó. O que eu falei agora foi quando o grupo doador de densidade eletrônica, a entrada do eletrófilo é preferencialmente nas posições ortopara. Por quê? Porque aparece um contribuinte de ressonância que estabiliza bem mais o íon arênio do que quando a entrada do eletrófilo acontece na posição meta, certo? Então, se eu tenho um grupo doador de elétrons, o meu produto por substituição aromática eletrofílica vai ser predominantemente quando a entrada do eletrófilo ocorre nas posições orto e para. Agora, quando quando é um grupo que desestabiliza o anel aromático, o do íon arênio, que são, no caso, quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho os orientadores meta, certo? Então, orientadores meta é quando eu tenho um grupo retirador de elétrons. Então, eu preciso ter um grupo retirador de elétrons. Então, se eu lembrar lá aquele derivado do benzeno, quando o G aqui é um grupo que é retirador de elétrons, certo? Ele vai desestabilizar o íon, o anel aromático do íon arênio. Tá? Então, um exemplo desse aqui, ó, é o NO2, certo? O NO2 pode ser escrito dessa forma: N dupla O, oxigênio,
certo? Então, pronto. E aqui ele fazendo a ligação. Pronto. Então, vamos analisar aqui as estruturas de ressonância do mesmo jeito que a gente fez no anterior. Se o ataque for na posição ortho, ataque na posição ortho. Então, eu tenho aqui o grupo NO2. Aqui eu tenho o eletrófilo. Qual seria os contribuintes de ressonância? Né? Eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter a entrada na posição orto do eletrófilo. Aqui eu tenho meu NO2, certo? Aqui o nitrogênio tem 1, 2, 3, 4. Ele vai ter nessa estrutura de Lewis aqui, o NO2, ó, ele tem 4 elétrons ao redor dele, o nitrogênio é do grupo 15 ou 5A, ele deveria ter 5. Como ele tem um elétron a menos, ele tem uma carga positiva. Então, nessa estrutura aqui de Lewis, para o NO2, ele na verdade é o NO2, que a gente bota aqui, NO2+. Então, eu tenho uma carga positiva aqui, certo? Então, ele está deficiente de elétrons, o NO2. Então, enquanto o NH2, o grupo amino, ele tinha elétron, par de elétron ligante, então ele doava, né? Ele ficava com uma carga positiva depois, mas ao doar. Aqui, né, ele já estava com carga positiva, então ele precisa de elétrons para ele se estabilizar. Então, como é que se ele precisa de elétrons para ele ficar, ele assumir a neutralidade, a estabilidade, como é que ele vai doar? Ele não vai doar, certo? Então, ele acaba que eu tenho a o primeiro contribuinte racional, entrou aqui o eletrófilo entrou na posição orto, vou repetir aqui as ligações duplas, essa ligação foi refeita, então a carga positiva vem para cá. E aí eu vou ter a segunda estrutura de ressonância, contribuinte de ressonância, a ligação dupla vem para cá, a carga positiva, então, vem para cá, essa ligação dupla continua, aqui eu tenho o NO2, não esquecer do eletrófilo. Aqui eu vou ter a terceira estrutura de ressonância, a ligação dupla vem para cá, a carga positiva é para cá, eu tenho uma ligação com NO2, o eletrófilo está aqui, eu tenho essa outra ligação dupla, tá? Então, em todos esses contribuintes de ressonância, o que é que está acontecendo? Eu estou tendo aqui, ó, o próprio nitrogênio com carga positiva, ele meio que em todas essas estruturas, ele está retirando densidade eletrônica para tentar uma certa estabilização, tá? Então, nessa minha primeira estrutura e nessa minha segunda, ó, a carga positiva não está no carbono, não está aqui nesse carbono, tá? Mas mesmo assim, o nitrogênio fica retirando densidade eletrônica, fica retirando densidade eletrônica e aí para ele tentar se estabilizar. Então, um grupo retirador de elétrons, ele acaba desestabilizando o íon arênio, os contribuintes de ressonância do íon arênio. E acaba que nesse ponto aqui, ó, nessa terceira estrutura, a desestabilização é a maior de todas, porque onde a carga positiva está no carbono que está ligado ao grupo retirador de elétrons, essa carga positiva que precisa ser estabilizada, ela na verdade, esse carbono aqui, ó, que está com a carga positiva, ele está precisando doar certa densidade eletrônica para o nitrogênio para tentar compensar essa carga positiva do nitrogênio. E ele já está positivo, né? Então ele deixa essa estrutura como a mais instável possível. Então ela é altamente instável, é mais instável do que essas duas primeiras. Por quê? Porque a carga positiva está no carbono que está ligado ao grupo retirador de elétrons. Então, esse grupo NO2,
ele retira a densidade eletrônica, desestabiliza mais esse carbono que já está com a carga positiva, certo? Então, um grupo retirador de densidade eletrônica, a entrada do eletrófilo na posição órtão, eu tenho aqui, mostrei 3 estruturas, e as três mostram que o grupo nitro desestabiliza todos esses 3 contribuintes de ressonância. E o mais instável é esse terceiro aqui, ó, certo? Isso é o que acontece quando ocorre uma substituição aromática eletrofílica e a entrada do eletrófilo é na posição órtão, certo? Então, vamos comparar aqui o que acontece quando o ataque ocorre quando o ataque, só um segundo, quando o ataque ocorre na posição meta, né? Então, a gente já viu que na posição orto tem esses 3 contribuintes de ressonância, os 3 são instáveis, e ainda tem um terceiro que é altamente instável. Então, bora lá. Então, eu tenho aqui o grupo NO2, eu tenho aqui essas ligações duplas, eu tenho o eletrófilo, como é que vai a formação aqui dos meus, que ocorre o ataque ao eletrófilo, e aí eu tenho a formação desse meu primeiro contribuinte de ressonância. Aqui eu vou deixar o nitrogênio e vou abrir ele aqui, ó. Ele tem uma carga positiva, fazendo uma dupla O, oxigênio. Foi a ligação que foi desfeita, foi essa daqui, então a carga positiva, entra na posição meta. Então o eletrófilo está aqui, a carga positiva está aqui, tá? Então o que é que vai acontecer? Eu tenho meu segundo contribuinte de ressonância, vai ser essa ligação e aqui vindo para cá. Aqui eu tenho o nitrogênio positivo, o oxigênio, dupla O. A outra ligação dupla está cá, o eletrófilo está aqui. Qual vai ser o que vai ficar com a carga positiva? Vai ser esse daqui. Tem um terceiro contribuinte de ressonância, que vai ser esse daqui, onde essa ligação dupla vem para cá, aqui permanece, carga positiva, a carga positiva aqui e o eletrófilo. Certo? E, na verdade, pronto. Também só 3 estruturas de contribuinte de ressonância. Certo? Então, observe o quê? Vamos ver onde é que está a carga positiva. A carga positiva está nesse carbono, migra para esse carbono e migra para esse outro carbono. Se a gente observar, a carga positiva, em nenhum momento, ela fica nesse carbono aqui, que está ligado no grupo retirador de elétrons. Então, esse carbono, que está ligado ao grupo retirador de elétrons, ó, ele está doando densidade eletrônica a todo momento. Está doando densidade eletrônica para tentar estabilizar o nitrogênio. E em nenhum desses contribuintes de ressonância, a carga positiva passa em cima desse carbono. Então, esse íon arênio que é formado quando eu tenho um grupo, um benzeno monossubstituído, e esse substituinte é um grupo retirador de elétrons, o que acontece? A entrada na posição metal, ela tem uma estabilidade maior
que se a entrada do eletrófilo for na posição órtão. Por quê? Porque em nenhum momento, nenhum desses contribuintes de ressonância, o grupo retirador de elétrons, né, está competindo com a carga positiva no carbono com a carga positiva. Ele está retirando densidade eletrônica de um carbono que nunca está com a carga positiva. Então, ele não forma um contribuinte de ressonância altamente instável, como é o caso no ataque da entrada do eletrófilo na posição órtão, certo? Então, por isso que, quando eu tenho um grupo retirador de elétrons, a entrada do eletrófilo na posição meta, ela é preferencial, tá? Então, o produto do eletrófilo entrando na posição meta vai ser com uma bem maior proporção de acontecer, certo? Acima de 70%, 80%, 90%. Enquanto que na posição órtão, a quantidade é bem inferior. O que é que a gente pode esperar se o ataque for na posição para? A gente já pode suspeitar ó, que o comportamento vai ser muito similar ao que acontece na posição órtho, certo? Então, tem um eletrófilo, e aí eu vou ter que o ataque desse par de elétrons aqui da ligação vai formar aqui, né? O NO2, o NO2, NO2. A ligação dupla aqui vai permanecer, essa daqui também, que vai afetada é essa. A entrada do eletrófilo é aqui, na posição para, todos os casos. E a carga positiva, então, vai ficar aqui. Eu tenho a migração desse par de elétrons que vem para cá. Logo, a carga positiva vai ficar aqui. Em seguida, eu vou ter... Cadê a outra ligação dupla? Está aqui. E aí eu vou ter... Permanece essa. Eu vou ter a ligação vindo para cá. E a carga positiva vindo para cá. E em todos esses casos, ó, é um grupo retirador de elétrons. Tá retirando elétron de cada um desses carbonos. E aí eu vou ter um contribuinte de ressonância muito altamente instável, como ocorre quando o ataque ocorre na entrada, a entrada do eletrófilo na posição órtho. Então, é altamente instável. Instável. Também altamente instável quando eu tenho ataque na posição para, certo? Então, na aula que a gente fez online, a gente tratou das 5 tipos de substituição aromática eletrofílica que acontece com o benzeno. Agora, o que é que a gente está vendo? Se não for o benzeno, se for um composto derivado do benzeno, um composto monossubstituinte, né? Eu tenho aqui o benzeno, eu tenho aqui o benzeno, uma estrutura de Kekulé aqui para o benzeno, né? Aqui eu tenho o híbrido de ressonância. E se, aí quando eu posso pegar e trabalhar com uma dessas duas estruturas quando eu quero entender os mecanismos reacionais. Agora, se não for o benzeno, e se for um composto derivado do benzeno, composto qualquer, eu tenho que avaliar o que é esse grupo. Eu chamei de G. Se ele for um grupo doador de densidade eletrônica,
a entrada preferencial, prioritária, do eletrófilo vai ser nas posições orto e para. Se for um grupo retirador de elétron, a posição de preferência do eletrófilo vai ter o maior rendimento do meu produto, vai ser na posição meta, certo? Então, pronto. Então, vimos já então o exemplo de um grupo doador de densidade eletrônica, que a gente viu em O2, que serve também com o grupo OH-, o grupo hidroxila, e aqui um grupo retirador de densidade eletrônica que orienta na posição meta, que é o caso aí do grupo nitro. Certo? Deixa eu ver aqui o que eu posso colocar mais, ó. Eu posso colocar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Fazer uma tabelazinha bem simples. Exemplos. Exemplos gerais de orientador. O que eu posso colocar? Sobre os orientadores. Orientadores. Orto. Para. Eu tenho fortemente ativadores. Eu tenho os que são moderadamente ativadores. E tenho fracamente ativadores. E tem um caso específico que é fracamente desativadores. Desativadores. Esses fracamente desativadores, eles orientam eles esperavam-se que orientasse na posição meta, mas eles orientam na posição ortopara. Começando por eles, ó, eu tenho o caso do flúor, do cloro, do bromo, os halogênios. Os halogênios, eles têm uma eletronegatividade muito alta, então eles desestabilizam o íon arênio que é formado, mas eles orientam na posição ortopara, um caso especial. Fracamente ativadores, eu tenho um grupo alquil, um grupo de hidrocarbonetos, por exemplo. Moderadamente ativadores, eu vou ter o que? Amida, o nitrogênio está ligado diretamente ao anel. Eu tenho amida aqui um R. Eu tenho também um éster. Esse par de elétrons. Tem um éster aqui também. Então, amida e éster são moderadamente ativadores. E os fortemente ativadores, a gente já viu, o grupo amino, o NH2, tem um par de elétron ligante. Eu tenho um OH-, grupo hidroxila. Tem um par de elétrons aqui. OH-. E eu tenho também o oxigênio. E o éter também pode ser inserido como um grupo fortemente ativador. Oxigênio entre carbonos.
certo? Então, apareceu esses grupos, eu já posso associar que o eletrófilo o produto principal, em maior proporção, vai ser aquele produto onde o eletrófilo está entrando nas posições orto e para. E já os orientadores meta, né, eu tenho os moderadamente desativadores, que é o caso, tem aqui a nitrila, SO3H, tira da parte da sulfonação, aquele produto lá a sulfonação do benzeno vai dar um grupo que é desativador, um grupo retirador de elétrons. E um ácido carboxílico também é retirador de densidade eletrônica. Quando o carbono aqui, ó, esse carbono está ligado, por exemplo, aqui o anel aromático, certo? Também tem outros, o aldeído também é, a acetona. Apareceu aldeído ou a cetona, ambos também são desativadores, certo? O aldeído, eu tenho o quê? Tenho o dupla O, carbono, aqui o hidrogênio, e a acetona, que não é, certo? Então, aqui seria aqui a ligação no benzeno, por exemplo, certo? Aqui também. E aqui, ó, essa ligação vai estar ligada diretamente ao benzeno. E tenho também os que são chamados de fortemente desativadores. E aí, os exemplos vão ser, a gente já viu um, que é o NO2. Também tem aqui, ó, o carbono quando está ligado a 3-fluor, ou carbono ligado aqui a 3-cloros, CCl3, certo? Então, eu tenho, e por exemplo, se eu tivesse o NO2, e se eu tivesse o carbono ligado a 3-fluor, ou se eu tivesse o carbono, ligação tripla com nitrogênio, teria aqui moderadamente desativadores. E todos eles vão orientar na posição meta, tá? E o que é que tem mais que a gente pode falar? Eu vou passar aqui uns exercícios para deixar para vocês responderem. E aí eu vou deixar melhor na lista de exercícios que eu vou fazer. Ó, é, indique indique para cada um dos exemplos abaixo se vão orientar
não se vão orientar não, se serão ativadores ou desativadores. Item A. Se eu tivesse, por exemplo, um benzeno monossubstituído em que aparecesse esse grupo aqui, né? Qual será a orientação dele? Se eu faço por uma substituição aromática eletrofílica, ele vai orientar o quê? Ortometal para. Para saber isso, basta eu saber se esse grupo é um grupo ativador ou desativador, né? E aí, que grupo é, que função é essa? Um oxigênio entre carbonos, um éter. A B, eu tenho aqui, e aqui eu tenho um, que função será essa? Né? Que função é essa? É um éster. Éster, ele orienta, ele é o quê? É ativador ou desativador? Um outro. Se fosse aqui um halogênio, cloro, por exemplo, um cloro, ele vai orientar o quê? Ele vai ser o quê? Ativador ou desativador? Tá? Mais um exemplo. Se eu tivesse esse grupo aqui, que grupo é esse? E ele vai ser o quê? Ativador ou desativador? Né? E oxigênio, igual. E aqui ele vai ser o quê? Ativador ou desativador? Certo? Aqui, ó, nota que aqui o oxigênio está ligado diretamente ao carbono do anel. Nesse caso aqui no item B, ó, é esse carbono que está fazendo uma dupla que está ligado ao carbono do anel aromático, certo? Então, dá para a gente falar, a partir de cada um desses grupos, se vai ser ativador ou desativador, ok? Um outro exercício aqui. Qual o produto principal formado? Qual o produto principal formado quando item A, tolueno é sulfonado? E o item B, quando nitrobenzeno é bromado? Né? O que é que eu estou falando? O tolueno, no item A. O que é o tolueno? É o benzeno e um dos carbonos do anel tem aqui um grupamento metila. Então, o tolueno é sulfonado, então vai passar por uma sulfonação. E aí a sulfonação, né, lembrar
aquela etapa prévia na sulfonação, né, o H2SO4 reagindo com SO3, para ter o eletrófilo lá de entrada, o SO3H. O que é que eu preciso saber? O grupamento metila é um grupamento ativador ou desativador? Se ele for ativador, eu espero que o produto principal seja o quê? Então, eu tenho três possibilidades de produto. Vamos lá, o CH3. Eu tenho esse meu produto aqui, onde o SO3H entra na posição órtho. Eu tenho esse meu outro produto aqui, onde entra na posição meta. E tenho esse terceiro produto, onde entra na posição para. Vou ajeitar aqui. Entra na posição para. Qual desses produtos, primeiro, segundo e o terceiro, tem a maior ocorrência, tem a maior probabilidade de acontecer? É os três? É um dos dois? É um dos três? É dois dos três? Qual? Como é que a gente vai saber? Olha para o grupo que está ligado ao benzeno. Então, faz a mesma coisa no item B. No item B, ó, eu tenho um grupo nitro. Eu tenho um grupo nitro, e aí vai passar por uma bromação, ou halogenação, onde a entrada é do bromo. E aí, qual vai ser o produto principal? Eu tenho aqui o NO2, o NO2 e o NO2. Entrada do bromo na posição orto, meta e para. Qual vai ser o produto principal, né? E aí, observa quem é o meu G aqui, o meu substituinte do benzeno, e dá para eu prever qual é o meu produto principal, certo? Então, fica essas duas atividades aí para vocês só confirmarem. Então, só ver o que a gente viu aqui nessa segunda parte da gravação e da primeira também, tá ok? Então, fica esse complemento para vocês estudar essa parte de substituição aromática eletrofílica. Então, só o que a gente viu, né? Lembrando lá da parte da substituição aromática eletrofílica, quando a gente viu só o benzeno, os 5 tipos, né? Halogenação, sulfonação, nitração, acilação e alquilação, ok? Lembrar que precisa de um ácido de Lewis para cada uma dessas etapas, para fazer aquela ativação do eletrófilo, formar um eletrófilo forte, ok? A formação sempre do íon arênio, que é estabilizado por ressonância, por isso que a ligação dupla não é quebrada, ela é refeita por causa dessa estabilidade do íon arênio, ok? E hoje, né, nesse complemento, nessas duas aulas de complemento, a gente viu quando não for um benzeno, quando for um derivado de um benzeno. O que é que acontece? Será que esse grupo vai interferir na entrada? Quando era um benzeno, podia ser entrada em qualquer posição. E quando for um derivado do benzeno? O que a gente viu, né? O grupo pode ser ativador ou desativador. Ativador, ele vai estabilizar mais ainda o íon arênio vai ser formado, e se for desativador, ele vai desestabilizar. Então, a gente pode verificar se a entrada for na posição orto ou meta ou para, e ver que ativadores sempre vão ter produtos principais, a ocorrência dos produtos principais na posição orto e para. Por quê? Porque eles estabilizam o anel, estabilizam o íon arênio nas posições orto e para principalmente, porque está doando densidade eletrônica no carbono, que fica com a carga positiva, que está ligado ao grupo doador de densidade eletrônica. Isso não acontece quando a entrada na posição meta. Na posição meta, a carga positiva não passa pelo grupo, pelo carbono, que está ligado diretamente ao grupo doador de elétrons. Tá? E o contrário a gente observa quando são desativadores. Desativadores, a entrada do eletrófilo nas posições orto e para desfavorecem muito, desestabilizam muito o íon arênio. Então,
os produtos nas posições orto e para são bem menos, a ocorrência bem menor do que a entrada na posição meta, certo? Então fica esse complemento e a gente faz essa avaliação com essas 3 aulas, certo? E aí eu fico devendo só essas questões que eu estou preparando e estou mandando para vocês no máximo terça-feira, estourando meio-dia eu tô enviando, se Deus quiser. Pois então, pessoal, bons estudos e isso aí foi o que a gente conseguiu dar desse assunto. Não é muita coisa, mas dá para gente fazer uma pequena avaliaçãozinha, certo? Então, bons estudos e boa prova até quinta-feira.